Leninha, que está participando da aula de hoje, de toda a equipe do discipulado, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode colocar o Abraão no estreito aí, irmão. Se o Abraão não souber responder, pode imitar aí, viu? E assim, vocês vão trabalhar, tá bom? Vão aí aprendendo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que o Espírito Santo possa lhes abrir o coração, a mente. Que vocês possam sair dessa aula contentes, alegres por aquilo que Deus irá fazer, falar aos vossos corações. Que Deus os abençoe. Eu vou sair agora aqui, mas o Abraão estará aí. Logo, Amém, até o final, eu estou entrando novamente aí. Amém? amém. Deus abençoe, gente. Deus Obrigado abençoe. aí pela oportunidade, perdão aí pelo horário, mas é isso aí, acontece, viu? Bom, pessoal, Pai Senhor, passando aqui para pedir perdão, tô aqui com a cara de sono aqui, porque passei a madrugada acordado aqui, não consegui dormir, algumas coisas aconteceram aqui, mais de 4 horas, e aí também a correria do dia a dia, mas o Senhor, isso é bom, então estamos aqui. Espero que. Eu sei que eu não gosto de fazer se você ligar a câmera, mas é porque eu tô mesmo acabadinho aqui. Mas vamos iniciar. Já foi orado aí, né? E hoje a lição vai ser a lição 1, como Wesley falou, sobre a Bíblia. Não sou professor como Wesley. Já não sou professor pessoalmente, imagina dando aula por aqui. É que eu não sou mesmo. Mas vamos tentar aqui. Eu ainda pedi pra. Vamos tentar aqui, né? Então, meus amados, a lição é a lição 1, lição sobre a Bíblia, certo? Vamos. Não, pode deixar aí, pode deixar aí. Vamos iniciar. A epígrafe lá em cima diz. A epígrafe lá em cima lá diz assim: a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que. Vou ligar aqui, mas é porque eu tô meio acabado, né? Vou ligar, tá? A cara de sono. Tô com a cara de sono, mas é isso mesmo. Porque aconteceu algumas coisas. Também teve uma vigília que eu participei ontem. E aí também fui dormir mais de 4 horas. Mas isso não justifica não, né? Irresponsabilidade é irresponsabilidade. Irresponsabilidade é irresponsabilidade. Então, nada justifica. Mas estou aqui. Né? Perdão pelo horário mais uma vez. Certo? A epígrafe diz assim: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, quando vai falar, eu vou tentar resumir, gente. Me perdoe mesmo. Eu não vou falar uma vez, não sou professor, mas vou falar aqui, está no meu coração, que eu aprendi acerca disso. Então, a palavra de Deus, como a gente sabe, esta palavra, né, ela nós conhecemos ela como Bíblia, né? Bíblia sagrada. Porém, quando a gente vai ler neste conteúdo, ler neste livro, aprender neste livro, a gente vai procurar de todas as formas, não vai encontrar esta palavra Bíblia, este nome Bíblia, né? Porque esse nome não existe dentro dela, certo? O significado de Bíblia são pequenos livros, né? São livros pequenos. Então, amém, amém. Então, muito obrigado. Então, o que é que acontece? Tá, mãe, obrigado. Ela não significa, na Bíblia, nessa Bíblia aqui, não tem o nome dentro dela, Bíblia Sagrada, né?
Não tem, porque o que nós temos dentro dela é palavra de Deus, né? Vai ser vários nomes que vai ser dado a ela, né? Então, ela, dentro dela, você não vai encontrar esse nome. Só a primeira coisa que está aqui na mente, nem para nós iniciarmos, certo? Então, dentro dela não tem este nome Bíblia, tá bom? Bíblia e o significado de Bíblia são pequenos livros na qual a gente tem dentro dela, que são os livros da Bíblia Sagrada, tá bom? A revelação de Deus. Por milênios, Deus se revelou aos filhos através das que ele trouxera à existência. Logo, toda a criação conclamava os povos a adorar o Senhor. Depois da queda do homem no jardim do Éden, as gerações que sucederam o primeiro casal se corromperam com o pecado, ignorando o poder e a misericórdia da presença do Senhor. A presença do Senhor. Então chegou o tempo em que ele decidiu alcançar o homem com uma revelação maior, convidando-o de voltar ao lar paterno, aos braços daquele que lhe dera fôlego de vida. Essa iniciativa tomou o corpo de duas maneiras: através da Bíblia, a palavra escrita, e através de Cristo, a palavra viva. Então, como a gente viu aqui agora, o povo era rebelde, o povo já era um povo que talvez seguiu seus próprios preceitos, suas próprias leis, não tinha uma palavra fixa, uma lei fixa, então foi estipulado duas coisas: a palavra escrita e a palavra viva, certo? Mas sem a palavra viva, a palavra escrita não existiria. Então, a existência da escrita, ela só foi concluída, ainda não foi concluída de Gênesis a Apocalipse, claro, mas a conclusão dela só houve pela existência da palavra viva, que é Cristo Jesus. Então, a escrita, ela foi produzida por meio da viva. Se não fosse a palavra viva, aquele na qual a existência dele está escrita de Gênesis a Apocalipse, sem essa palavra viva, a escrita não existiria, certo? Então Jesus, ele é a própria palavra, ele é a palavra, né? A palavra está escrita, é por ele, para ele e por ele, né? Por causa dele que esta palavra escrita está no nosso meio, por causa da palavra viva. Então, Jesus é esta palavra viva, tá bom? E nós temos em mãos um pouco de quem esta palavra viva é e o que ele pode fazer em nossas vidas e o que ele já fez. Tudo está escrito aqui, tudo foi escrito aqui neste livro sagrado, certo? Bíblia como livro. A palavra Bíblia, como eu disse, vem do grego Bíblia, significa livros pequenos, tá bom? Isso eu já expliquei, certo? E quer dizer coleção de livros, tá bom? Então, assim, existem outros nomes que a Bíblia Sagrada tem, que a gente pode aprender, na qual está escrito dentro dela. Esses nomes já estão escritos dentro delas, na qual revela quando diz este nome é porque está falando da Bíblia, daquilo que a gente tem como manual, tá bom? Então, o primeiro nome que é dado à Bíblia como escrituras, santas escrituras, não vou ler nos versículos não, vamos ler aqui de novo. As escrituras, as santas escrituras, livro do Senhor,
a palavra de Deus, entendeu? Então, o que a gente mais usa, os pregadores, o que a Bíblia mais usa é a palavra de Deus. Então, quando vai falar da Bíblia Sagrada, a gente fala, a palavra de Deus diz, é porque já está escrito no livro sagrado, tá bom? Na Bíblia Sagrada. Então, existem essas palavras que a gente vai encontrar dentro da Bíblia. Não vamos encontrar dentro da Bíblia o nome Bíblia, mas Santas Escrituras, Livro do Senhor, Palavra do Senhor, entendeu? Então, essas são as palavras que nós vamos encontrar para dizer que é a Bíblia, para falar sobre a Bíblia, entendeu? Então, a Bíblia, ela se divide em dois, né? No Antigo e no Novo Testamento, né? Como a gente sabe. No Antigo e no Novo Testamento. E no, no Antigo Testamento contém 39 livros que foram escritos originalmente em hebraico, com exceção das seguintes, tá bom? Então foram escritos 39 livros no Antigo Testamento, tá? E são separados em quatro partes, que há a lei, B, história, C, poesia e D, profecia. Então, no Antigo Testamento é basicamente isso, tá bom? Eu vou falar aqui os nomes aqui. Me perdoe mais uma vez pela aula que não é tão eficaz como as dos demais professores, mas acredito que a gente possa aprender. Novo Testamento, para nós ler, é composto de 27 livros e foi escrito em grego popular. Estes livros estão escritos em 4 grupos: biografia, história, epístolas paulinas e epístolas gerais universais. E a profecia. Tá bom? Então, a Bíblia Sagrada ela contém esses dois tempos, o Antigo e o Novo, né? Na qual, como a gente sabe, os dois tempos apontam para Jesus, né? Do começo ao fim, a Bíblia Sagrada aponta para Jesus. Aponta de Gênesis a Apocalipse. A ordem, na realidade, não é essa. Tem uma ordem cronológica, a Bíblia Sagrada, mas aqui a gente tem ela assim, né? De Gênesis a Apocalipse. Início é Gênesis e Apocalipse. Então, de Gênesis a Apocalipse, a gente tem a centralidade, né? A palavra viva, que é Jesus Cristo. Hoje não é sobre ele, mas é sobre a Bíblia. Então, o tema central da Bíblia, como eu falei, de Gênesis e Apocalipse, a Bíblia só tem um tema. Quem é? Aqui você está lendo aqui. Tema central da Bíblia. A centralidade de Gênesis e Apocalipse é Jesus Cristo. É Ele próprio que nos declara isto em João 5,30. Por toda a palavra de Deus, nós vemos o prenúncio da manifestação de Jesus e a explicação de sua doutrina, revelada à humanidade para que possamos nos religar a Deus. Então, hoje não é sobre ele, é sobre a Bíblia. Mas a Bíblia, ela é um livro na qual amém. O pessoal tá saindo e já assistiram a aula, né? Tudo bem. Então, a Bíblia, ela, a centralidade dela, o centro da história, o centro do que foi escrito aqui, está pautado em Jesus Cristo, o nosso Mestre, o nosso Senhor, tá bom? Então, esse é o centro do Evangelho, este é o centro da Bíblia, este é o centro das nossas vidas, Jesus Cristo.
tá bom? Então esse é o tema central da Bíblia Sagrada de Jesus. A Bíblia com a palavra de Deus. Paulo afirma em 2 Timóteo 3 que toda a escritura é divinamente inspirada, pois cerca de 40 escritores de diferentes épocas, lugares, camadas sociais escreveram a Bíblia com palavras de seu vocabulário, porém, sobre a influência poderosa do Espírito Santo de Deus. Então, o que é que acontece? Há uma discussão muito grande, há uma indagação que muitos fazem. Como é que pode, se a palavra é de Deus, se a Bíblia é de Deus, como é que homens escreveram? Homens pecadores, né? Então ela não é de Deus, ela é de homens. A indagação é essa. Ela é de homens, porque quem escreveu foi os homens, não foi Deus. E aí o refutamento que a gente tem é, estes homens não eram tão, eles eram homens e mulheres, homens como eu e você, seres humanos como eu e você, né? Tinham suas debilidades, suas fraquezas, tinham seus erros, não eram perfeitos. Porém, se formos comparar eles com a nossa geração, com a minha e com a sua, nós não chegamos nem na poeira dos pés desses homens, né? Pelo que eles faziam pelo Evangelho, pelo que eles viviam pelo Evangelho, né? Não tem comparação, certo? Então não existe uma comparação, não tem como comparar aqueles homens comigo e com você. A única comparação que a gente tem que dar para dizer assim, que são iguais, é porque eles eram de carne, erravam, tinham suas fraquezas, tinham suas debilidades, choravam, se entristeciam. Mas em vida com Deus, eu acredito que a gente não tem como comparar. Entendeu? Esses homens que escreveram foram homens que foram açoitados, presos, isolados. Exemplo de João Batista. Ou o João Batista, João discípulo, ele foi isolado numa ilha e lá ele escreveu o livro que a gente tanto teme ler, livro que a gente tem muito medo, muitos têm medo de ler, Apocalipse. Então ele foi um exemplo de um dos que foram isolados, mas a vida daquele homem era Jesus, era Deus. Então Deus se revelou a ele de uma maneira sobrenatural. E a Bíblia, uma boa parte da Bíblia foi escrita por ele, uma parte principal assim na qual a gente vê a realização desses fatos que ele escreveu muito antes, há cerca de 2000 anos atrás. Então, minha gente, essa Bíblia, ela é repleta das verdades de Deus. Então, esses homens que foram separados, chamados e vocacionados para escrever este livro, eles estavam totalmente inspirados pelo Senhor, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo estava inteiramente dentro deles, inspirando-os a falar acerca do reino de Deus. E eles sabiam mais do que qualquer um acerca do reino de Deus, porque o próprio Senhor se revelava a ele e eles escreviam. O Senhor falava e eles escreviam. Então, esta palavra foram escritas por homens, sim, mas não foram homens normais, homens carnais, homens que viviam ao pecado, à lascívia, ao desejo, não. Foram homens que entregaram a sua vida ao Senhor. E o Senhor se revelava a ele de tal maneira que e o Senhor dizia, se assenta e escreve isso que eu estou dizendo. E ele ainda dizia, olha, quem tem ouvidos, ouça. Entendeu? Então o Espírito Santo conduzia esses homens e o Senhor revelava a sua vida e o seu reino a estes homens para que eles pudessem escrever. Então esses cerca de 40 homens por aí foram chamados, escolhidos pelo Senhor para trazer aquilo que aconteceu, aquilo que estava acontecendo e aquilo que viria a acontecer. Entendeu? Profeta Isaías,
Rapaz, esse homem não viu Jesus. Quando ele viu, parece ser era a revelação de Deus. Eu vi assentado sobre o trono. Quando ele viu isso ali, ele entendeu? E as suas pisaduras, pelas suas pisaduras fomos sarados. É como se ele tivesse diante ali do Gólgota, vendo Jesus caminhando. Cara, isso é tremendo. Mas são homens que Deus chamou, revelou, mostrou o que iria acontecer, né? E parece que ele via Jesus ali caminhando. Parece que ele estava ali no meio da multidão quando ele fala acerca de Jesus Cristo crucificado. Parece que ele estava lá, mas ele não estava. Então foi muito antes. E então o que é que acontece? O Senhor separa homens. Homens de carne, homens que dormem, homens que se alimentam, homens que sentem fome, homens que sentem dor. Então esses cerca de 40 homens foram esses homens. Homens naturais, assim, questão de ser humano, de necessidades humanas, físicas, porém homens totalmente espirituais, homens que a humanidade talvez não seja digna hoje em dia de serem colocados homens como eles na Terra. Entendeu? Então esses homens foram separados para escrever esse livro sagrado, a Bíblia Sagrada. E aí eu me pergunto, será que hoje em dia a gente pode ser vocacionado pelo Senhor para escrever alguma coisa acerca do seu reino, revelações do seu reino? Eu acredito que seja difícil, mas não é impossível, que o mesmo Senhor que operou naquele tempo, antes e depois, ele ainda opera hoje, tá bom? Então eu acredito que ele nos vocaciona sim, ele fala conosco sim, nós podemos escrever as suas revelações sim, porém elas são revelações na qual nós podemos falar, expressar, e essas revelações aqui, elas são a revelação única e perfeita. Muitas das vezes nós escutamos, eu tenho uma revelação, a pessoa fala, eu tenho uma revelação para lhe dar, toma, é isso, eu tenho isso para te entregar, isso. Mas a maior revelação dada ao homem é a Bíblia Sagrada. Não tem para onde correr. Tá bom? Eu conheço muitas pessoas que correm de igreja em igreja, de templos em templos, falando, eu preciso de uma revelação vinda do Senhor através dos homens que pregam. Mas ela não lê a Bíblia. Se você ler a Bíblia, esta revelação aqui você vai te preencher. Você não vai precisar estar de igreja em igreja. Eu não estou dizendo não congregar, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo a necessidade de estar em igreja em igreja procurando a revelação, a palavra. Mas se você focar aqui, o pastor que você está ouvindo a pregar ali todos os dias vai trazer a revelação na qual você já está mais ou menos por dentro do assunto. Se você ler, se você se dedicar a este livro sagrado, tá bom? Então, a revelação perfeita é esta. Não procurem outra revelação, não procurem estar ouvindo revelações. Ouça a palavra do Senhor, ouça a pregação do Evangelho, tá bom? Mais algumas coisas aqui que a gente tem a citar. Se vocês tiverem alguma coisa a falar aí, a acrescentar, os professores que estão aí, por favor, me ajudem. Se quiserem falar alguma coisa, ainda tem mais algumas coisas aqui, mas se quiserem acrescentar, eu agradeço para ajudar aí o irmãozinho. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Aldemir ainda está aí? Ô, Saudade, tá uma bem, Saudade, pode continuar. Se alguém quiserem falar alguma coisa, algum dos alunos também, quiserem citar alguma coisa, perguntar se eu não souber, que eu não sou muito bom de pergunta, mas se eu não souber, o Aldemir também está aqui. Se a gente não souber, depois a gente responde. Alguém tem alguma coisa a perguntar? Não, né? Todos aí, silêncio, ouvindo. Então tá. Tema central da Bíblia já foi. Por que devemos ler a Bíblia? Vamos ler aqui, né? Porque ela é a único manual da vida cristã e no trabalho do Senhor. Também alimenta nossas almas, serve de
instrumento na regeneração do crente. Opera pelo Espírito Santo e ainda enriquece espiritualmente a vida do cristão. Então, por que é que nós devemos ler este livro sagrado? Como foi dito aqui na leitura, é o manual. E nada que é feito não é feito sem manual, né? Tudo que você compra, uma TV, um som, um remédio chamado é bula, né? Bula. Eu acho que é bula, né? Deve ser chamado isso. Mas, porém, é um manual para saber como usar, para saber como tomá-la, onde guardar, como preservar. Então, acho que quase tudo que é feito para uso humano tem um manual. Então, conosco não é diferente. Nós temos um manual, porém o manual não vem quando a gente nasce e sai junto com um manualzinho escrito ali no ventre da mãe, não. Né? O manual que a gente tem é este, a Bíblia Sagrada. Isso aqui é o manual na qual a gente tem para saber o que fazer quando está triste. Né? A gente tem esse manual aqui para saber como agir diante de algumas ocasiões ou de todas as ocasiões da nossa vida. Ela que é o manual na qual nós podemos ler e aprender para ajudar ao próximo. Ela é o manual na qual nos ensina a como caminhar com Cristo, a como caminhar neste mundo tão caótico. Ela é o manual para nos prevenir das dores que virão e das dores que já estamos passando. Entendeu? Enquanto a bula lá vai dizer, olha, isso aqui acontece isso, as precauções. Entendeu? O manual do remédio vai dizer, ó, as precauções são essas. Isso, gera isso, gera isso, gera isso. E se tomar de forma errada, acontece, não é verdade? Então, esse manualzinho aqui, ó, ele já te previne. Previne como, Abraão? Quer dizer que ele vai me livrar do caos que ele mesmo disse que vai acontecer? Do que vai acontecer na terra, rumores de guerra, dores, peste. Ele vai me livrar? Talvez ele não nos livre. Talvez nós passemos por esta dor. Porém, ele nos conduz a estarmos preparados. Ele nos ensina a como estarmos preparados diante da perda, diante da dor. Ele ensina nós a aguentar as pancadas da vida. Então, esse manual aqui, ele é excelente para te ensinar a caminhar, ele te dizer como é que você vai ficar diante da dor, como é que você vai caminhar diante do sofrimento. Esse manual, ele é excelente. Então, leia. Tá abatido, leia. Tá triste, leia. Tá angustiada, leia. Tá com depressão, leia. Tá alegre, leia. Tá feliz, leia. Tá bem na vida, leia. Então, leia esse manual, que ele vai te ensinar a como caminhar, a como suportar as dores, a como suportar esses momentos tão difíceis na qual nós estamos vivendo. Você já pensou, diante do que a gente está vivendo, se não tivesse este livro sagrado e quem a pregasse para nós, o que seria de nós? Então, este livro sagrado, ele te conduz e diz, olha, isso aí é só o princípio das dores. Esteja preparado, entendeu? Esteja preparada, esteja forte, esteja firme. Tudo isso é isso aqui vai dizer, isso aqui vai te conduzir ele vai te ensinar. Entendeu? Se nós, no momento que a gente está passando, não lermos isso aqui, vamos enfraquecer e cair na onda. Na onda de quê? Da depressão, do desespero, do abandono da fé. E deixa eu te dizer, o abandono da fé já estava escrito aqui, ó. E está acontecendo isso, gente. Mas já estava escrito. Está acontecendo isso consequentemente, assim, com mais consequência. Por quê?
Porque não estão mais lendo, não estão mais ouvindo a palavra, a sã doutrina. E estas dores aí, essa angústia que o mundo está passando, muitos não estão aguentando. Quantos suicídios vocês não estão vendo por dia, pelo amor de Deus? É porque a palavra, este livro sagrado, este manual não entrou nela. Mas ela te diz, olha, quando apertar o negócio, vai vir a morte. Olha o que é que ela diz, olha, vamos procurar a morte, meu irmão. Mas ela não estará, viu? Até mesmo que se suicidam, pensam que vai deixar a morte, mas a morte vai estar mais do lado dela ainda, infelizmente. Mas já estava escrito, tá bom? Então, tudo que a gente precisa, esse manual já tem, tá bom? Esse manual aqui é melhor do que o manual de um remédio. Esse manual aqui é melhor do que o manual de uma televisão. Esse manual aqui é melhor do que o manual de um som, de qualquer outro utensílio que a gente usa. Esse manual aqui, ele nos conduz, ele nos ensina, ele nos adverte, ele nos dá um ensino na qual às vezes nós precisamos do ensino de vara, de peia, na qual às vezes nós precisamos do ensino de cajado, que o cajado era para usar para tirar a ovelha dos buracos, perdidas, feridas, e às vezes nós precisamos desse cajado para nos ajudar, nos consolar, nos tirar do momento de angústia. Então esse livro é o manual para te ajudar, mulher, homem, moça, rapaz. Se apoie nele, se apegue nele, que o teu coração esteja firmado neste livro, tá bom? Então, ele não é só um livro como manual. Ele é um livro que ensina, ele é um livro que nos prepara para a obra do Senhor, tá bom? Este livro, ele nos prepara para a obra do Senhor. Ou você, eu costumo sempre dizer e gosto de dizer, você está aqui, você está passando essas 10 aulas, procurando aprender e tal, e é batizado nas águas. E aí, vai viver de quê? Vai fazer o quê? Já parou para pensar? Já se perguntou? Ah, batizei, vou me sentar e pronto. É isso? Só isso? Sua vida é isso? Sua vida cristã vai ser essa? Chegar no culto, sentar, ouvir a palavra, ir para casa, praticar a mesma coisa e tal e tudo. Vai viver conformado? Só isso? Tá bom? É o suficiente para a tua vida? Então essa Bíblia, este livro, ele ensina que após o batismo você foi chamado e vocacionado, você foi batizado. E agora você vai estar sendo preparada para um ofício na casa do Senhor. Ah, Abraão, mas eu não tenho oportunidade, eu não... Tenha calma. Mas não deixe de se preparar. E como é que se prepara? Lendo, aprendendo, anotando, ouvindo a palavra do Senhor. Mas também em ocasiões oportunas, pregue este livro, ensine sobre este livro, ande como este livro ensina a você andar. E aí você vai estar sendo preparado, moldada para a obra do Senhor. Então este livro, você lendo, ele vai te preparar para a obra do Senhor, para o ofício na casa de Deus. Tudo. Seja para limpar uma cadeira, ele vai lhe ensinar a fazer com amor. Seja para pregar, ele vai lhe ensinar a pregar com uma pregação espiritual, uma pregação divina da parte de Deus. Se para louvar, ele vai lhe ensinar a louvar com amor, com unção, louvores bíblicos. Se você ler aqui, você vai louvar louvores bíblicos, você vai querer ouvir somente louvores bíblicos. Esse manual aqui isso aqui serve até para você caminhar como cristão dentro da casa de Deus, tá bom? Te preparar. Ele vai te preparar para você trabalhar, te preparar para um ofício na casa do Senhor, tá bom? E esse livro sagrado também ele serve para nossa alma batida, angustiada. Ele vai direcionar nossa alma ao repouso e ao descanso, tá bom? Então, este livro, essa Bíblia, ela é excelente. E não há livro que possa cobrir ou
tentar chegar aos pés deste livro, né? Então, este livro é o mais vendido em todo o mundo. Louvado seja Deus por isso. Apesar dos pesares, muitos já foram queimados, muitos já foram rasgados, muitos já foram vituperiados, foram jogados à lama, porque a existência desse livro é tão real, a realidade deste livro é tão real, que incomoda as trevas. E as trevas não suportam. Há lugares que ela não pode entrar, porque aonde a verdade entra, tudo se transforma. O mundo, o local onde ela entra já não é mais o mesmo. Então, existem países que tentam extinguir a existência dela, não deixa entrar, queima, rasga, toma. Por quê? Porque ela é a verdade. E o mundo quer tirar esta verdade do nosso caminho, das nossas vidas. Então aproveite. Você tem a maior arma na sua mão, a Bíblia Sagrada. Não viva por outra coisa. Não queira viver só por uma palavra que o pastor prega, não. Não queira viver só por uma pregação que você ouve na sua rádio, na televisão, não. Queira viver por ela. Coma dela, coma deste rolo santo. Abra, leia, reflita. No seu trabalho, às vezes não dá para ler em casa, ou no trabalho, lê no canto que você dá. Você tem um aplicativo no seu celular. Você pode ler no trabalho, em casa, todo canto. Leia este livro, tá bom? Este livro é um manual para te conduzir na tua vida, no teu ministério. Quando terminar aqui, você não vai ser uma verruga na casa de Deus, não. Como eu costumo dizer, a verruga no corpo ela não tem utilidade de nada. Ela está ali só para enfeitar, entendeu? Mas quando nós nos disponibilizamos no corpo de Cristo, nós não somos só uma verruga ou um esquenta-banco. Nós acrescentamos no reino de Deus. Então esta Bíblia, ela vai te ensinar a você ser um instrumento na casa de Deus, um instrumento no reino de Deus, tá? E que esta arma também possa acalmar a tua alma. Ela acalma a tua alma no meio dessa tempestade que nós estamos vivendo e possivelmente irá prolongar-se mais ou até mesmo estreitar-se mais um pouco. Então, ela te conduz, ela conduz a tua alma, ela te ajuda a você suportar as perdas que já veio e que talvez virão. Então, ela é excelente em tudo isso, tá bom? Alguém tem alguma coisa a acrescentar, alguma coisa a dizer? Nós já estamos quase correndo para o final. Alguém tem alguma pergunta acerca disso? Alguém tem alguma coisa a falar? Ajuda aí, professor. Acrescente alguma coisa para que nós possamos crescer. Nada? Não, né? Então, vamos lá. O irmão pode explicar um pouco da biografia do Novo Testamento? Biografia? Eita, agora tu me pegou, viu? Quem foi que perguntou? Adriana. Vai, Colin. Cuida. Me ajuda. Ela quer saber quais são os escritores do Novo Testamento. É isso, irmã? Que a biografia é quem escreveu, não é isso? Também. E sobre o que cada livro, cada escritor escreveu. Só para eu entender só um pouquinho. Pronto, irmã. Eita. Primeiramente, como o irmão Abraão comentou no início, né? Ele citou que a própria apostila aqui relata que o tema central dela, de Gênesis a Apocalipse, a gente vai encontrar falando unicamente a respeito de Jesus. A gente observa que o Antigo Testamento, né, que vai de Gênesis até a Malaquias, a gente observa que todos eles, todos os profetas, profetizavam a respeito do Messias que haveria de vir.
Quando chega o Novo Testamento, que começa em Mateus e vai até Apocalipse, a gente vê nos 4 primeiros evangelhos, que vai falar que é Marcos, Mateus, Lucas e João, eles vão falar a respeito do ministério de Jesus. Esses 4 evangelistas, esses 4 escritores do Novo Testamento, eles vão falar a respeito do ministério de Jesus, né? Que é desde o seu nascimento, da obra que ele fez e da sua morte e também da sua ressurreição. Quando a gente chega no livro de Atos dos Apóstolos, que ele foi escrito pelo médico Lucas, ele vai iniciar a história da igreja. É quando a igreja começa a surgir, né, a dar continuidade naquilo que eles aprenderam de Jesus, né, que é onde vai começar a formar a igreja. Aí é onde a gente vai ver depois as outras epístolas, que são as cartas, que foram escritas por Paulo e também temos as outras cartas escritas por João. Paulo, o apóstolo Paulo, ele escreve aproximadamente 21 epístolas, 21 cartas que dirigiu a 21 igrejas, né, que a gente vê Romanos, nós vemos Tessalonicenses, nós vemos Timóteo. Então, todas essas cartas ou epístolas, elas foram escritas pelo apóstolo Paulo. Qual o intuito do apóstolo Paulo ter escrito essas cartas para essas igrejas? Porque nós sabemos, irmãos, que quando nós começamos a nossa caminhada, né, a nossa caminhada na igreja, no cristianismo, a gente precisa de quê? De instruções, de ensinamentos para como dar prosseguimento a essa caminhada. Porque se a gente apenas entrar na igreja, ouvir o que o pastor tem a falar e for embora, provavelmente não vai servir de nada, porque às vezes a gente entra no ouvido e sai no outro. Então, nós, como igreja, precisamos ter ensinamentos, instruções para como seguir a Cristo. E é exatamente o que o apóstolo faz, o apóstolo Paulo, através dessas cartas. Ele envia essas cartas para estas igrejas para dar instruções aos irmãos da igreja para que eles pudessem saber o que fazer seguindo a Cristo. Tá dando para entender até então, irmão? Tá Ou sim. irmãos, né? Pronto. A única carta ou único livro que nós temos na nossa Bíblia, no Novo Testamento, que ainda não se sabe quem escreveu, é o livro de Hebreus. Ainda não sabe quem foi o escritor do livro de Hebreus. Uns dizem que foi o próprio apóstolo Paulo, mas não temos a certeza ainda quem escreveu essa carta, né? Esse livro de Hebreus. Mas a pergunta que a irmã tinha feito era a respeito da biografia, né? E qual o sentido ou qual a importância desses livros para nossas vidas. Mas, como eu acabei de explicar, irmã, né? Todos esses livros eles foram escritos pelos evangelistas e também pelo apóstolo Paulo. E a importância dele para nossas vidas, assim como para a igreja de antigamente, é a instrução que elas nos orientam a como servir a Deus, a como caminhar no cristianismo e o que fazer, a importância. Por isso que o irmão Abraão está falando a respeito da importância de nós lermos a Bíblia, porque ela é a própria palavra de Deus. Sem ela, a gente jamais conheceremos a Deus, por mais que ouvimos o pastor falar a respeito, mas nós temos a responsabilidade de lermos, de meditarmos, para que essa palavra fique dentro do nosso coração. Por isso que o salmista, no Salmo 119, ele vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, irmã, a importância e a biografia, acredito que seja essa, né? Pelo menos ao meu ponto de vista. Não sei se o irmão Abraão tem alguma coisa para acrescentar e espero ter respondido aí a pergunta da irmã. Amém, Abraão. Pode continuar aí a aula aí. Amém, né, irmão? Acredito que ele tenha respondido aí. Muito obrigado, Claudemir. Sempre bom ter alguém para nos ajudar. Deu para entender, não deu, irmã? Deu sim, inclusive ele respondeu até a pergunta que eu ia fazer, mas ele já respondeu. Obrigado, viu? Nada. Amém, irmão. Precisando, tamo aí.
Qualquer coisa pode perguntar, que o teólogo está aqui do meu lado aqui para responder junto comigo aqui, que chego nem aos pés desse homem não, mas o senhor capacita, né? Que é Vamos isso, lá. soldado. Pronto, para nós irmos aqui para o encerramento, é como devemos estudar a Bíblia Sagrada, né? Conhecendo seu autor diariamente, com a melhor atitude mental e espiritual, em oração, devagar, meditando e por fim em sua totalidade, na vida cristã e no trabalho do Senhor em geral. O Espírito Santo só nos lembra o texto bíblico preciso. Se o conhecermos, ele quer não somente encher o crente, mas também encontrar nele um instrumento com que operar a palavra de Deus. Então, o que é que acontece? Como é que a gente pode meditar nesta palavra? Às vezes a gente vai ler, não sei se acontece alguma vez com você, às vezes a gente vai ler, a gente não entende nada. Meu Deus, o que é que tá querendo dizer aqui? Mas às vezes, se a gente ler, antes de ler, orar, e ler devagar, eu já tentei fazer esse teste. Ler primeiramente o contexto, a história, e depois ler aquele texto que você não entendeu devagar, tentando não atropelar as palavras, observando as palavras, você começa a entender. Então, essa questão que fala aqui, nesse finalzinho, é bem verdade. Quando a gente for ler a Bíblia, que a gente lê devagar, meditando, lê, relê, ore antes de ler, peça ao Senhor discernimento do que falar, entendeu? Então ele dá. Porque às vezes a gente quer demonstrar que tá lendo, aí lê bem rápido, aí faz assim, eu li. Né? Mas não influencia em nada, você pode enganar os outros. Mas a Deus não. Então não adianta ler apressadamente, não adianta ler a Bíblia todinha apressadamente para dizer que leu. Não precisa disso não, o Senhor não quer isso não. O Senhor não quer que no final da sua vida você diga assim, li a Bíblia 630 vezes, 666 vezes. Deus não está preocupado com isso não. Eu creio sim, mas quanto mais você lê, melhor é. Quanto mais você lê, mais se aproxima-se de Deus. Quanto mais você conhece a Bíblia, mais você conhece a Deus. Quanto mais você lê a Bíblia, mais forte você fica. Porém, a intenção do seu coração não deva ler para dizer aos outros que já leu, que já conhece tudo. Não. Essa não deve ser a sua intenção, que aí a sua humildade cai por terra. Permaneça na humildade, lendo, conhecendo, aprendendo. Não deixe de ler. Leia devagar, em oração, meditando e acreditando que o que você está lendo é real. Já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. E nada pode apagar esta verdade. Queimam, rasgam, jogam no lixo, mas não apagam essa existência e essa verdade. Podem se acabar os livros, mas quando se acabarem os livros, as bocas clamarão, nós clamaremos, nós temos a palavra do Senhor dentro do coração. Os livros podem se acabar, mas se a gente comer desse livro antes que se acabe, se a gente ler, elas permanecerão para sempre em nosso coração. E onde nós formos, nós não precisaremos de um papel para pronunciar a palavra de Deus. Ela estará em nós, na nossa mente e no nosso coração. Então leia, releia, medite, ore antes de ler, tá bom? E assim você vai ter uma revelação divina. Coisas sobrenaturais o Senhor pode revelar. Porque a sua palavra vai dizer que ele revela coisas aos seus pequenos. Então não queira ler para demonstrar, não queira ler para se exaltar, não. Leia porque você é pequeno e precisa conhecer Deus. Precisa se aproximar de Deus. Precisa se aprofundar sobre Deus. E só se aprofunda acerca das coisas de Deus e de Deus, só conhece profundamente um pouco mais de Deus aquele que lê e medita. Então, leia, medite, porque só conhece a Deus, só se aprofunda de Deus, só se aproxima de Deus aqueles que conhecem a sua palavra. Que esta palavra seja o principal fundamento da sua vida.
porque você só existe por meio dela. Se não fosse esta palavra, você não existiria, nós não existiríamos. Então, como foi dito, esta palavra temos que ler devagar, meditando e sempre em oração. Nunca deixe de orar antes de ler, porque é uma conexão muito grande. Oração e Bíblia, elas são uma conexão muito grande. A oração faz com que sua mente limpe para receber a palavra do Senhor e você ter discernimento do que está lendo para poder repassar ou mesmo viver. Então, ore, leia devagar, medite, deixe penetrar na sua alma, no seu coração, tá bom? Porque ela é remédio, ela é bálsamo, ela é refúgio, ela é esconderijo, ela é um escape, ela é tudo que nós temos. Então leia, não leia para se gabar, não leia para mostrar que está lendo, não. Não leia 2 vezes ela toda para sair dizendo, eu já li 2 vezes, já li 3 vezes. Não. Como eu falei, Deus não está preocupado com quanto você leu, não. Deus está preocupado com quanto você colocou no coração. Se você tivesse lido só os 4 evangelhos, os 4, não falei isso ainda, vou falar agora, para nós correr para o encerramento. Se você tiver lido só os 4 evangelhos e praticado pelo menos uma porcentagem do que você leu, você é bem-aventurado. Você é bem-aventurada. Então, eu acredito, no meu ver, que Deus não está preocupado com que você leia ela toda. Porém, eu não estou tirando aqui, não estou dizendo não leia ela toda, não. Leia, releia. Se puder ler mais de 2 vezes a Bíblia, leia toda ela. Leia. Porém, que a sua intenção não seja mostrar aos outros que leu. Existe uma coisa em você querer mostrar como incentivo e a outra coisa que você mostrar para se gabar ou se amostrar. Então, se você for mostrar alguém, mostre por incentivo, para incentivá-los. Eu já li, leia que é muito bom. E não para se amostrar, eu já li tantas vezes com soberba, como eu já vejo muita gente fazendo isso. Deus não está preocupado com isso. Deus quer que você leia para se aproximar dele e tentar viver aquilo que ele tem para ti, tá? Então leia com esse propósito, para conhecer a Deus, para se aproximar de Deus, para viver com Deus corretamente. Medite devagar, ore antes de ler, tá bom? Então a epígrafe lá embaixo diz assim, a gente não pode deixar de ler, que essas 2 epígrafes, tanto a de cima, a do começo como a do final, elas são importantes para nossa aula, tá? Então a epígrafe diz assim: o autor da Bíblia é Deus. Seu real intérprete é o Espírito Santo. Seu tema central é o Senhor Jesus Cristo. É interessante a conexão desses 3, né? Então, a existência, né? O autor, a existência da Bíblia, ela está conectada aos 3. Né? Seu autor é Deus, é aquele que já sabe de todas as coisas no princípio, até hoje e depois. Então ele é o autor, ele já conhecia antes dela existir. Então ele foi só mandando o Espírito Santo, olha, pá, aquele ali, vai lá, usa, dá discernimento. É isso aqui que eu quero que ele escreva. O Espírito Santo foi interpretando, foi mandando os intérpretes, foi mandando escrever. E o tema central, como já foi falado, é Jesus Cristo. É aquele na qual nós podemos ler, reler, ler, reler, e nunca vamos estar saciados. Sempre procurando mais. Saciados que eu digo assim, cansei, já estou saciado, já me saciei. Não, sempre procurando se saciar mais. Nunca vamos dizer assim, pronto, já aprendi, já me saciei. Não, sempre com sede. Sempre com sede. Que você nunca se sacie. Porque sabe quem está saciado é quem já passou a sede, já passou a vontade de conhecer, de saciar, de tomar mais dessa água. Não. Que você nunca esteja saciado, que você sempre esteja com sede. Com sede, com sede. Que essa sede nunca cesse até a vinda de Jesus, tá bom? Então, é basicamente isso que nós temos, que eu tenho. Me perdoe pelo pouco conhecimento que eu tenho.
né, pela minha pequenez, né, não sou como os professores que aqui estão, mas eu acredito que alguma coisa deu para aprender. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Eu acho que o Wesley entrou aí, se ele quiser acrescentar alguma coisa aí, é que eu agradeço a oportunidade. Se vocês tiverem alguma pergunta a mim, se eu souber responder, que geralmente eu não sei, sou muito ruim para responder pergunta, mas se eu souber, estou aqui, tá bom? O Claudemir também está, eu acho que o Wesley entrou, não sei. Mas se ele tiver aí, quiser dar uma palavra antes de encerrar, eu encerro por aqui, tá bom? Abraão, pode ser, meu querido. Abraão, uma possível pergunta importante, que hoje foi o estudo sobre a Bíblia, né? São vários livros, né? Um conjunto de livros, né? Seria, por onde começar? Qual seria o primeiro livro que eu deveria ler? Uma pergunta interessante seria essa. Pronto. Eu particularmente indico todos vocês começarem pelos 4 evangelhos. Se você, de toda a Bíblia, tem que ler toda a Bíblia. Nós temos que ler o Velho Testamento, todo o Novo Testamento, temos. Mas se você consegue, no mundo que nós vivemos hoje, ler pelo menos os 4 evangelhos, eu te informo que você é bem-aventurada. Porque lá tem basicamente tudo. Tem o que se aconteceu no início e o que vai se acontecer no fim. Então, se você lê os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eu acredito que você já está uma potência nas mãos de Deus e já pode ser usado por Deus, certo? Eu não estou diminuindo os outros livros, não. Entendam que o tema principal, todos os livros, mas lá está focado exclusivamente para ele, para Jesus, porque é o próprio mestre que está lá indagando, ensinando, dirigindo, né? Nos dizendo como caminhar. O próprio Cristo é como se você, vamos supor, você abre nos 4 evangelhos, esvazia tua mente quando for ler. E é como se você estivesse ouvindo a voz do mestre, me arrepiando todinho aqui, sentindo a presença do Senhor. É como se você estivesse sentindo o mestre falando contigo. É como se você estivesse sentado do lado dele e ele te ouvindo e tu ouvindo ele. Você não vai falar, você vai só ler. Tô sentindo uma coisa tão boa. Você vai só ler e é como se ele estivesse do teu lado, te exortando, te conduzindo. Então lê os 4 evangelhos. Mas antes de ler, esvazia tua mente. Imagina o Senhor falando contigo, tá bom? Então acho que os 4 evangelhos são os essenciais, os principais para a gente começar a ler, tá bom? Se alguém tiver mais alguma pergunta, eu souber responder. E alguém tiver alguma coisa a acrescentar acerca da pergunta do irmão Natanael, eu agradeço também. Irmão Abraão, falando aí dos livros, né, que o irmão falou, que aconselha, há uma forma correta de ler a Bíblia? É como foi dito. Se você tiver, vamos dizer assim, como é que eu falo? Se você achar que eu estou disponível para ler toda a Bíblia, então lê do começo. Gênesis, Apocalipse, você vai aprender todo o cronograma, tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo no cronograma. Então você já vai ver as histórias dos profetas, dos reis, né? Tudo no começo, né? De como foi iniciado, né? No princípio, desde o princípio ao fim. Porém, né? Existem pessoas que não têm essa capacidade de entender. Pode falar, Wesley, entra aí, por favor. Explique isso aí, nos ajude aí. Pronto, irmão. Irmã Adriana, que fez a pergunta aí. A pergunta que a irmã fez foi: há uma maneira correta de se ler a Bíblia, não é isso? Isso. Pronto, em relação à leitura da Bíblia, é o seguinte: a melhor forma de você conseguir ler a Bíblia é como foi ensinado na aula de hoje. É uma forma meditativa. Em relação a qual livro você deve iniciar, como o nosso irmão Abraão bem frisou, é a mesma coisa que eu procuro passar para os irmãos quando perguntam. É uma pergunta muito feita por vários irmãos em relação à leitura da palavra. Por onde começar? Nós falamos para os irmãos que devem iniciar do Novo Testamento, né? Porque são assuntos que o Antigo Testamento já havia falado, né?
Se você for analisar tudo que os profetas, os reis, sacerdotes, tudo que os pais da fé vieram a discorrer no Antigo Testamento, é tudo que a gente vai conseguir ver na pessoa de Jesus Cristo, né? Justamente nos 4 evangelhos. Então, como nós devemos ler a Bíblia? De uma forma meditativa, né? Estando com a nossa mente totalmente voltada para a leitura, porque não existe a gente conseguir ler a Bíblia de qualquer forma. É por isso que o irmão frisou aí, né? Como é que a gente pode ler a Bíblia? A gente tem que orar. É a questão do crescimento espiritual, como é que funciona? Através da graça e do conhecimento. E nós vemos, infelizmente, hoje, muitas pessoas ou crescem demais na graça ou crescem demais no conhecimento. Pessoas que são dotadas de conhecimento, mas não têm a graça de Deus. Já tem pessoas que são muito espirituais, mas não conhecem o fundamento da vida espiritual. Então é necessário ter um equilíbrio, crescer na graça, é através da oração, é pedindo a Deus que nos abra a mente, abra o coração, nos ajude a compreender a sua palavra, nos ajude a viver essa palavra, né? Então, como é que nós devemos ler a Bíblia? Como nós podemos fazer isso? É sempre se reservando, é sempre você separar, criar um tempo em que você possa estar só você e Deus ali. Tanto você vai orar, como Deus vai te responder através da palavra. Então, essa é a melhor forma de você ler a Bíblia. Começa nos evangelhos, porque ali nos evangelhos você vai entender a biografia de Jesus, o que Jesus fez pela humanidade, como Jesus exerceu seu ministério, como Jesus executou o sacrifício na cruz. Então, tá tudo ali nos 4 evangelhos, né? Você vai conhecer passo a passo o que Jesus fez, o que Jesus realizou, todos os milagres, todos os feitos, inclusive nos dando a vida eterna, entendeu? Então, é essa a melhor forma de você ler a Bíblia, é essa a melhor forma de você ser conduzido pelo Espírito Santo a compreender a palavra. Leia a palavra, se separe, esteja no momento em que ninguém vale estar lhe atrapalhando. Então, essa é a melhor forma de você conhecer, de você se aprofundar na palavra, tá certo? Só isso mesmo. Amém. Se alguém tiver alguma coisa a acrescentar, alguma coisa a falar, para nós podermos caminhar para o encerramento, que foi até aqui que o Senhor me deu, aqui que a gente pôde aprender um pouco, né? Bem pouquinho mesmo, um ensinamento bem simples, mas eu acredito que deu para aprender. Alguém tem alguma coisa a acrescentar, alguma coisa a falar, perguntar? Irmão Abraão, Oi, pode falar. sobre a leitura, né? O irmão falou sobre a importância da leitura da Bíblia, né? A importância também de aprender também, né? Sobre ela. E o Senhor, às vezes, causa situações que um texto da Bíblia que a gente lê para passar para outra pessoa, né? Às vezes, em questão de evangelismo, a pessoa está passando por uma dificuldade, aquela palavra que a gente aprendeu já vai transmitir para aquela pessoa, né? Aí, não falar a importância, realmente é importante, é uma aprendizagem. A Bíblia realmente é um manual, né? Como o irmão está falando. E que o Senhor cria circunstâncias, né? Para que a gente possa levar a mensagem dele, né? E como eu disse, às vezes tem pessoas que passam situação difícil e a gente chega e o Senhor vem, coloca na nossa mente aquela passagem, justamente aquela passagem que a gente leu, a gente transmite para a pessoa que está precisando ouvir ela. Amém, Mônica, com certeza. Como Né? foi dito, e você frisou aí mais uma vez, exatamente, esse manual, ele nos conduz à obra do Senhor, né? Como foi dito, então, quando a gente está precisando, como você falou, questão de evangelismo, evangelizar, não sabe como se dirigir. Então, esse manual, ele vai nos ensinar e nos falar acerca disso, né? Exatamente. Amém, irmão. Muito bem. Obrigada pela oportunidade. Tá bom, nada. Eu que agradeci por acrescentar. Então, meus irmãos, mais alguém teria alguma coisa a acrescentar, falar? Ei, irmão Abraão, Fale, meu filho. é interessante. Uma vez, eu acho que foi o pastor Norato Neto que falou, comentou a respeito da Bíblia, que a Bíblia, ele é o único livro
que quando estamos lendo, nós estamos sendo lidos ao mesmo tempo. Ele também diz que a Bíblia é o único livro que quando você está lendo ele, o autor está do lado de você. Por isso da importância da gente lermos a Bíblia. Porque quando nós lemos qualquer outra literatura, seja a respeito da Bíblia ou qualquer outro livro, todos os escritores não sabem quem você é, não sabem onde você mora, não sabem o que você precisa, talvez nem conheça você. Agora a Bíblia não. O autor sabe quem você é, os problemas que você passa, o que você está necessitando e sabe muito bem como resolvê-los. Por isso que temos que ler a cada dia mais a Bíblia. E só para encerrar, soldado, uma vez eu estava lendo a biografia de um homem chamado George Miller, e na biografia dele diz que ele leu a Bíblia 200 vezes, sendo que 50 delas foram de joelho. E uma certa vez, uma repórter perguntou para ele já na sua velhice, o que ele gostaria de fazer antes de morrer. E ele disse: eu gostaria de ler mais a Bíblia, porque eu conheço pouco a respeito de Jesus. Então, como o irmão falou no início da aula, a Bíblia, ela é como o oceano, né? Quanto mais mergulha, mais longe fica de chegar ao fim. Todos os dias temos Que nunca estejam algo a saciados, aprender. né? Isso. Todos os dias nós temos algo a aprender. Nós podemos ler o livro, o mesmo versículo 100 vezes. 100 vezes Deus fala diferente conosco. Amém? Exatamente. Amém. Então, agradeço ao Senhor por esse momento. Mais alguém tem alguma coisa a acrescentar? Para poder eu correr aqui para o encerramento. Então, é isso, pessoal. O Claudio me acrescentou essas frases aí, frases de efeito que são totalmente verdadeiras, né? Quando nós estamos lendo, o Senhor ali, o autor está conosco. Está ali também o intérprete, que é o Espírito Santo, né? E o tema central também está ali conosco, então a gente está ali sempre sendo conduzido por ele. Como ele falou, a gente não... Os que escreveram no papel não nos conhecem, mas o autor dela está conosco, que nos conhece desde o ventre, antes mesmo da gente existir. Então, essa Bíblia é fantástica. E para encerrar, uma frasezinha que a mãe sempre fala também, que eu acho interessante, mas sempre me ensinava: olha, a Bíblia fechada é apenas um livro, mas ela aberta é a boca de Deus. Então, se a gente deixar só em poeira lá, é como um livro qualquer. Mas quando abrimos, nós podemos ver a luz, sentir a luz, ouvir a luz. Então, que a gente possa estar com nossas Bíblias abertas, meditando, ouvindo, lendo e prosseguindo e seguindo em conhecer esta palavra. Porque enquanto mais nós conhecemos, mais nós temos sede. Que você nunca se sacie, sempre esteja com sede, querendo beber mais desta água e deste livro sagrado. Amém? Então, eu queria saber se você pode orar ou eu oro, como é que é aí? Eu acho que essa não está mais não. Então vamos curvar nossa cabeça para nós orarmos e agradecermos ao Senhor por esse momento, tá bom? Fala, Wesley, tá aí, manda as ordens. Jefferson, se encontra aí para orar por nós aí, para encerrar. Amém. Ô, Glória, ora aí, soldado, para encerrar esse momento, essa aula. Se quiser acrescentar alguma coisa antes de orar, tamo aí. Aí depois ora aí, tá? Deus abençoe. Antes de tudo, muito obrigado pela paciência, perdão qualquer coisa, perdão pelo horário, me perdoe, mas acontece. Ninguém é de ferro, ninguém, né? Então o Senhor sabe todas as coisas. A gente Então, aprendeu nós muita terminamos. coisa. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe a vida de vocês. Cheiro no coração. Deus abençoe. Pode falar, irmão, estou por aqui ouvindo. Irmão, a gente aprendeu foi muita coisa também. É uma aprendizagem todo dia, né? Que o irmão fala. É bênção.
Amém. Então vocês podem orar aí para encerrar esse momento, tá? Muito obrigado, um cheiro no coração de todos. Os que vão se batizar, firmes, leiam, sejam constantes, pois o Senhor está bem pertinho. E a gente não sabe, vai que não dá tempo de se batizar, mas estejam firmes, estejam conscientes de que ele virá, tá? Mas não deixem de querer participar desse momento do batismo. Estejam firmes e constantes nessas aulas. A qualquer momento vai ter o batismo em nome de Jesus. Nós estamos crendo e orando para que isso aconteça. Em nome de Porém, Jesus. estejam aguardando o noivo, né? Estejam aprendendo, estejam aguardando o noivo. E a qualquer momento o noivo pode vir aí, tá bom? Cheiro no coração de vocês. E é só isso. Grande Pode orar abraço. aí, viu? Olha aí, irmão Jefferson. Amém, irmão. Também que Deus te abençoe. O Senhor continue te usando. Em nome de Jesus. Na graça e conhecimento, na sabedoria. Né? Vejo que o irmão a humildade, a sua forma de humildade, né? As suas colocações. Só o Espírito Santo também para fazer isso na vida de alguém. Né? E Deus te abençoe. Que continue já crescendo na graça do Senhor. E vamos orar. Amém. Maravilhoso, querido Deus, em nome de Jesus. Nós queremos nesta tarde, Senhor, te agradecer, louvar o teu nome, pela palavra, Senhor, que foi, Senhor, pronunciada, Senhor, e foi justamente a tua palavra que é firme e eficaz, Senhor, em nome de Jesus, Pai. É verdade, Senhor, que sem ela, Senhor, nós se tornamos vazios, Senhor. Louvado seja o teu nome. Ela, Senhor, é o alimento espiritual. É ela, Senhor, que conduz o nosso caráter. É ela, Senhor, que faz com que o homem, Senhor, venha olhar para o alto, Senhor, e ver que a esperança é Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome. Nesta tarde, Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Aleluia, porque tu está no controle de nossas vidas. Aleluia, louvado seja o teu nome. Assim como foi mencionado, Senhor, que a tua igreja, Senhor, venha, Senhor, te buscar mais, Senhor, a te conhecer pela tua palavra. Aleluia, louvado seja o teu nome, Pai. Para que nós não viemos, Senhor, que você venha ser levado, Senhor. Aleluia, Pai, pelos acontecimentos do mundo, Senhor. Aleluia, porque o inimigo, Senhor, está trabalhando, orquestrando por meio da mentira, Senhor. Louvado seja o teu nome. E somente, Senhor, a tua palavra, Senhor, para que nós venhamos ficar, olhar, Senhor, para cima, para o alto. Em nome de Jesus, e contemplar, Senhor, porque nós estamos vendo os sinais acontecendo. E essa pandemia, Senhor, não é outra coisa que também ela está vindo como um sinal, Senhor. E a tua igreja tem que estar preparada, Senhor. Em nome de Jesus, que nós continuemos, Senhor, te buscando, Senhor, em oração, Senhor, te buscando, Senhor, te conhecendo a tua palavra. Em nome de Jesus, ficando firmes, Senhor, na fé, Senhor. Que nada, Senhor, venha abalar nossa fé, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha a paz sobre a tua igreja nesta tarde. Aleluia, abençoa, Senhor. O teu sangue, Senhor, venha estar, Senhor, derramado sobre nós. Deus querido, também, Senhor, te rogo, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, de muitos ainda, Senhor, que precisam ser alcançados. Em nome de Jesus, nossa família, Senhor, que precisa ser alcançado, tem misericórdia. Abre o seu entendimento, Senhor, abre, Senhor. Abre os seus corações, Senhor, para a tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, quebra todo o arco do inimigo, Senhor. Em nome de Jesus, sei com a tua igreja, Senhor. Sim. Em nome de Jesus, Pai. Que seja tudo para a tua glória e a tua graça. Desde já quero te agradecer, já te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe aí, tá? Cheiro no coração de vocês. Amém. Amém, irmão. Logo mais vai haver o culto aí, viu, irmãos? Culto online.